No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E vendo Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite. Houve manhã e tarde, e assim foi o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve manhã e tarde, e assim foi o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, de mares. E vendo Deus que isso era bom, disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores que deem bons frutos e segundo as suas espécies. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam sementes e árvores que davam bons frutos e também sementes segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve manhã e tarde, e assim foi o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para iluminarem a terra e fazer a separação entre o dia e a noite. E sejam eles também sinais para as estações, dias e anos. E assim se fez. Formou-se 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e assim a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve manhã e tarde, e assim foi o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes dos mares, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e assim como todas as aves da terra, segundo as suas espécies. E vendo Deus que tudo era bom, os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve manhã e tarde, e assim foi o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. E assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Disse também: façamos o homem conforme a minha imagem e semelhança,
Tenha a ele o domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e selváticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam por ela. E assim criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança, e como sua companheira, a mulher. E os abençoou, e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os seres vivos da terra. E disse ainda Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas verdes, árvores que dão sementes e que dão bons frutos, aves dos céus e todos os animais e répteis da terra em que há fôlego de vida. Isso lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve manhã e tarde, e assim foi o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Não havia ainda nenhuma planta do campo brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, do pó da terra o Senhor Deus formou o homem, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar árvores agradáveis e boas para alimento. E no meio do jardim, a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilã, onde há ouro de boa qualidade. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Mas lhe deu a seguinte ordem: comereis de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse ainda o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então fez cair sobre o homem um sono pesado, e este adormeceu. Tomou Deus uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela o Senhor Deus formou uma linda mulher e lhe a trouxe. Ao acordar, disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem e a mulher viviam felizes no paraíso, pois seguiam atentamente as ordens do Senhor Deus. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é certo que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, e nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que o fruto da árvore era bom para se comer, e que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao homem, e ele também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E de repente ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim. Tentaram se esconder da sua presença entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? A mulher respondeu: Senhor, a serpente me enganou, e eu comi. Então Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá na cabeça, e tu lhes ferirás no calcanhar. E tu, mulher, multiplicarei o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a teus filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A tu, homem, visto que entendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado. Porque tu és o pó, e ao pó tornarás. O homem deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para o homem, e a sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que estenda a mão e coma também da árvore da vida, e viva. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Expulso o homem, colocou o Senhor Deus ao oriente do jardim querubins, e o refugio de uma espada que se resolvia, para guardar o caminho da vida. Coabitou o homem com Eva, e ela concebeu um filho, o qual deu-lhe o nome Caim. Depois deu à luz a um outro filho, e deu-lhe o nome de Abel. Caim era lavrador, e Abel pastor de ovelhas. Um dia os dois resolveram fazer uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fundo da terra a sua oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura desse. E o Senhor Deus agradou-se mais de Abel e da sua oferta. Caim ficou irado contra seu irmão, e um dia o convidou: vamos ao campo? E estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor Deus a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra por mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal na testa de Caim, para que não ferisse de morte aquele que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença de Deus e habitou na terra de Nóden, no oriente do Éden. E vendo Deus que a terra estava cheia de violência, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho, disse a Noé:
resolvi acabar com toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e calafetarás com bertume, por dentro e por fora. Desse modo farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e de 30 a altura. Farás ao teu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta colocarás na lateral e farás dentro da arca 3 pavimentos, porque estou para derramar água sobre a terra em dilúvio, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, pois sei que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De tudo o que vive, aves, animais, répteis, um de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, para se conservar a semente sobre a face da terra. Leva contigo de tudo o que se come, para alimentos a ti e a eles. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes que fiz. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Após a arca pronta, entrou com sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos e os animais, tudo como Deus havia lhe ordenado. E após 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Era anos 600 da vida de Noé. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E assim foram exterminados todos os seres viventes que havia na face da terra, ficando somente os que estavam com Noé na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Até que lembrou-se Deus de Noé, e fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas baixaram. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Após o 10º mês, apareceram os cumes dos montes. Abriu Noé a janela, e para ver se a água havia minguado, soltou um corvo. O mesmo saiu e voltou, pois não encontrou árvores para pousar. Em seguida, Noé soltou uma pomba. A mesma, não tendo onde pousar, voltou para a arca. Noé então esperou 7 dias e soltou novamente a pomba para fora da arca. À tarde, ela voltou com uma folha nova de oliveira no bico. Assim, entendeu Noé que as águas haviam minguado. Esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ela, porém, já não mais voltou. E no 1º dia do mês do ano de 601, secaram as águas. Noé removeu a porta e viu que o solo estava enxuto. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher, filhos, mulheres dos teus filhos, e todos os animais, aves e répteis.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, para que povoem a terra. Então Deus falou a Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor terá por inocente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E ouça bem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher e a casa do teu próximo, nem os seus servos, nem os seus animais, e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zará. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Reabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel,
Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor a Sadoque. Sadoque a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio da Babilônia, também 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, também são 14 gerações. Maria estava prometida em casamento a José, filho de Jacó. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E José, um homem justo, não querendo a difamar, pensava em deixá-la sem ninguém saber. Até que num sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de todos os pecados. Ouça, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor Deus havia dito pelo profeta. Ao acordar, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou Maria como sua esposa. E assim, nos tempos do rei Herodes, na cidade de Belém da Judéia e entre os humildes, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Jesus não é apenas filho da história dos homens, é o próprio Filho de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. João estava em Betânia batizando nas águas do Jordão. Testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio e intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que descobrissem quem era João Batista. E assim perguntaram-lhe: Quem és tu? Ele não negou e confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não. És tu o profeta? E João respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és,
para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem o Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, é que me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Pois de fato vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E depois de jejuar 40 dias por 40 noites, teve fome. Então Satanás se aproximou e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Os teus anjos te sustentarão, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso Satanás se retirou, e eis que vieram os anjos de Deus e os serviram. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Os seus discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vós injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e a alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, porque não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdades vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião romano implorando: Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Mas, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela hora o servo foi curado. Jesus estava sentado no Jardim das Oliveiras, de frente para o templo, quando se aproximou Pedro, Tiago, João e André, e lhe perguntaram: Mestre, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvir
falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo.